do bis in idem na condenação dos acusados, da ausência de materialidade no crime de tráfico de drogas, da nulidade das interceptações telefônicas, da nulidade da prova emprestada, do cessamento de defesa e da litispendência. No mérito, rogo pela absolvição dos acusados quanto aos crimes pelos quais foram condenados diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugno ainda pela desclassificação da conduta para os termos do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006. Por sua vez, no capítulo dosimétrico, pleiteio a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância negativada, na primeira fase da dosimetria, primeira fase. Na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, o reconhecimento da causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. E o afastamento da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso 6 da Lei 11.343. Enfim, defende a necessidade da isenção da pena de multa, realização da detração penal e reconhecimento de recorrer em liberdade. De saída, em relação à preliminar de legalidade das interceptações telefônicas, verifico que as interceptações telefônicas só foram autorizadas pelo juiz de origem após a detida análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9.296, de 1996, e após prévia oitiva do Ministério Público. Ademais, não há que se falar que as interceptações telefônicas ocorriam sem autorização judicial. Eis que as operadoras de telefonia só autorizam a escuta telefônica após prévia determinação judicial e pelo prazo determinado pela autoridade judiciária, sendo imprescindível a intermediação das operadoras de telefonia para efetivação da interceptação telefônica. Em verdade, verifique-se que a presente ação penal foi iniciada após diversas diligências investigativas, que partiram dos autos número 0013-291, dígito 14, 2015, perante a primeira vara da comarca de Cascavel, todas estas autorizadas e fundamentadas pelo juiz que apreciou o feito. Por tais razões, a despeito de o recorrente defender a nulidade processual, as interceptações restaram devidamente justificadas e autorizadas judicialmente. Quanto à nulidade de processamento de defesa, tenho que fora juntada senha de acesso aos autos, folhas 2.408, e todas as peças do feito relacionadas à presente ação penal, as folhas 2.464 a 2.861, com a renovação de prazo à defesa para eventual ratificação dos memoriais apresentados, decorrendo em hábito citado prazo, pelo que afastaram todas as alegações acerca de eventual cessamento da defesa, conforme bem apontado pelo juiz em édito condenatório. Em verdade, nota-se que se forneceu à defesa a senha de acesso aos autos do processo que contém as degravações das interceptações telefônicas, bem como todos os áudios que embasaram a peça acusatória foram anexados à ação penal, estando devidamente autorizado o acesso das defesas ao sistema guardião, possibilitando a reprodução dos arquivos criptografados. Desta forma, verifica-se que a mídia contém todas as ligações telefônicas que embasaram a presente ação penal estava à disposição de todos, sendo que a defesa somente não requereu vista para posteriormente alegar nulidade, não sendo razoável que tal pleito seja sequer considerado. Ao tratar de quebra de cadeia de custódia em caso, vislumbra-se que, apesar da narrativa elencada pelo apelante, não se há que se falar em quebra de cadeia de custódia, vez que não se vislumbra nenhuma irregularidade na produção ou na guarda das provas, destacadamente no tocante às interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, as quais, desde o início da tramitação do feito neste juízo, tais mídias estiveram à disposição das partes da Secretaria da Vara, conforme apontado pelo juiz sentenciante, as páginas 3.052 a 3.053. Somada a isso, não há, conforme apontado em tópico anterior, restrição ao direito de defesa dos acusados, vez que houve amplo e restrito acesso a todas as provas, tendo, inclusive, o juiz primeiro concedido vista para manifestação após a apresentação de memoriais. No que se refere à inépcia da denúncia, registro que, ao contrário do sustentado nos apelos, a peça acusatória qualificou os acusados, classificou os crimes, expôs com precisão a conduta tida por delituosos e descreveu com clareza necessária o contexto fático dos delitos imputados aos recorrentes, permitindo o pleno conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Quanto ao argumento da ocorrência do bis in idem, em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, levantado pelos réus Antônio José dos Santos e Jorge Luiz Leite Melo, tenho que não merece prosperar,
pois a condenação nos autos, especificamente no caso, ao Jorge Luiz de Mello, que é o processo 0072.410 de 89 de 2015, em relação, se deram por fatos diversos ao tratado dessa ação penal. Ao falar da litispendência em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, o argumento já é pelo outro acusado, pelo Paulo Vitor. Ao analisar o mérito quanto ao pedido de absolvição do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006, infere-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas não restou suficientemente provada. Com efeito, verifique-se nos autos laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, tendo sido anexadas apenas transcrições de interceptações telefônicas, em que a alcunha do apelante é vista. Acerca do termo, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, a ausência do referido documento inviabiliza a prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, excepcionando os casos em que o laudo provisório emitido na fase inquisitorial possua grau de certeza idêntico ao definitivo. Nesta esteira, verificando-se que ausente o laudo pericial definitivo e não tendo as interceptações telefônicas o mesmo grau de certeza do primeiro, medida que se impõe a absolvição dos réus contra o delito do artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006, uma vez que não houve comprovação da materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. E aqui eu vou passar já a dosimetria do réu Jorge Luiz. E, doutora, o voto na intra estará logo em seguida disponível. Só um minuto que o voto é longo. É longo até para abrir, né, senhora? Até para abrir. Não é?
Na sentença condenatória, réu Jorge Luiz Leite Melo. Na sentença condenatória na primeira fase da dosimetria, diante da negativa da vetoriada às circunstâncias do crime, o juiz da qual fixou a pena base para o crime do artigo 35 da Lei 11.340 de 2006 no patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 783 dias multa. Neste sentido, para a negativação da referida vetorial, o juiz sentenciante utilizou como fundamento a diversidade e a quantidade de entorpecentes negociados, conforme os autos capturados, e a elevada quantidade, variedade e qualidade dos entorpecentes comercializados pelo apelante. Contudo, conforme justificado na análise da dosimetria do réu Wesley Roger da Silva Barbosa, em que se pese a correta negativação da cidade vetorial, o quanto de exasperação merece reparo para melhor se adequar com os ditames da jurisprudência. Dessa forma, no caso em questão, impõe-se a redução da pena base para 3 anos, 10 meses e 15 dias ao réu em relação ao crime de associação para o tráfico. Faz-se o reconhecimento da desfavorabilidade da circunstância judicial das circunstâncias do crime, conforme os termos delineados acima em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixa a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 15 dias ao réu em relação ao crime de associação para o tráfico. Por sua vez, quanto à prestação pecuniária, constata-se que a pena de multa fixada deve ser reformada para que iguale proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual estabeleço o pagamento de 750 dias multa para o réu. Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, estabeleço o semiaberto, considerando o quanto de pena fixada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até o do disposto do artigo 33, parágrafo 2º, linha B, e parágrafo 3º do Código Penal brasileiro. Então, é como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Muito grata, senhora presidente, parabenizando a doutora por sua sustentação oral. Eu já de logo adianto que vou manter o voto provisório, acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, mas preciso fazer um pequeno esclarecimento nessa situação. Vossa Excelência enfrentou todas as preliminares, afastando-as, concordo plenamente, não há violação ao princípio da ampla defesa, ao contraditório, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida de ofício ou por requerimento da parte. E o esclarecimento que eu quero fazer é em relação à absolvição do delito de tráfico de drogas por ausência de apreensão. Eu tenho me posicionado e continuo me posicionando no sentido de que, em determinado tipo de delito, notadamente esses que são ordenados de dentro do próprio sistema carcerário, as interceptações telefônicas, elas são suficientes à caracterização do tráfico, conquanto não haja apreensão do entorpecente. Faço isso porque existem julgados do STJ que me autorizam a pensar dessa forma. E assim tenho pensado, decidido e até divergido em algumas situações, como vou fazer em outro processo há pouco. Mas nessa situação específica, eu vou acompanhar integralmente a posição de Vossa Excelência, porque nas interceptações eu não enxerguei uma ligação, não é, do apelante que foi absolvido ao tráfico. As interceptações não foram suficientes para fazer esse vínculo, elas não conduzem a uma certeza nesse sentido. Então, em razão da dúvida razoável do conteúdo das interceptações, eu acompanho o voto de Vossa Excelência na integralidade, deixando claro que não é uma alteração de entendimento ainda, é só porque nesses autos a prova subsistente em relação às interceptações não me conduzem a uma convicção segura da prática do tráfico. Então, feitas essas considerações, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Ângela. Como voto do CIT? Desembargadora, desde o voto provisório, eu me detive longamente sobre, analisando sua votação extensa e muito bem fundamentada, no qual eu me alinho em total.
Tá ok, muito obrigada. Obrigada, excelências. Então, boa tarde para vocês. Eu vou dar intervalo agora, um intervalozinho de 10 minutos, tá certo? Ah, pois não, deu intervalo, 10 minutos, né? Estou dando intervalo agora, 10 minutos.
Reiniciando, processo pauta 4.16, apelação 014 11 36, dígito 13, 2018. Apelante Davi Jorge Ferreira, advogado Luma Maria Marques Cavalcante. Estou aqui, excelência, só um minuto. Pois não. Oi. Da relatoria da desembargadora Marlúcia. Nesse caso, né, desembargadora Marlúcia, foi conhecido e provido. Foi provido, o réu foi absolvido, né? Com base em dúbio pro réu. Doutora Luma. Pois não, excelência. Doutora, nesse caso, a desembargadora Marlúcia, ela votou no sentido do réu o recurso foi conhecido e provido, e o réu foi absolvido. Então, a senhora, mesmo assim, a senhora insiste na sustentação oral? Não vejo necessidade, agradeço a vossas excelências. Estava aqui tentando ligar a câmera do meu computador, mas não estava funcionando. Obrigada. Tá, obrigada, doutora. Tudo de bom. Quatro 42, apelação 0200 171, dígito 86, 2022. Apelante Lucicleudo Mesquita, advogado José Augusto Neto, da relatoria do desembargador Henrique. Está em mesa, desembargador? Doutor José Augusto Neto se encontra em sala. Doutor José Augusto. Passar para o próximo, né? Segunda chamada, né? Quatro 75. Recurso de distrito 021 82 47, dígito 5, 2020. Recorrente Ariane Bandeira Feitosa. Advogados Paulo Napoleão Gonçalves Quezada e outro. Advogada Lívia Maria Girão Saraiva, da minha relatoria. Presente, excelência. Doutora Lívia, né? Doutora Lívia, eu indago se a senhora e a doutora Elizabeth desejam a leitura do relatório. Eu dispenso, excelência. Excelência, muito obrigada. Doutora Lívia, você tem um prazo de 15 minutos. Você está com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Saúdo a presidente desta terceira Câmara e também relatora do RES, a excelentíssima desembargadora Andréa Delfino, demais desembargadores presentes, igualmente tendo os meus cortejos, a pré-clara membro do Ministério Público, doutora Elizabeth, igualmente os meus colegas advogados, servidores públicos presentes nessa sessão. Em síntese, excelências, eu venho respeitosamente, em nome de Ariane Bandeira Feitosa, apresentar a sustentação oral em defesa do recurso interposto contra a sentença de pronúncia proferido nos autos número 021 8247, como o pedido de revogação de prisão e de extradição, que ambos foram inclusos na pauta de hoje, apesar de conterem números diversos, tendo o número 0020143, que subiu para a revisão deste tribunal, após o juiz competente se julgar, após o juiz de primeiro grau se julgar incompetente. Esse recurso visa a impronúncia da recorrente, diante a evidência a ausência de provas suficientes que possam sustentá-la aí ao tribunal do júri, bem como a revogação da custódia cautelar terminada e, igualmente, a revogação da extradição. O primeiro ponto, excelência, gira em torno da fragilidade das provas periciais e testemunhais dos autos. Inicio destacando a fragilidade das perícias que constam nos autos, uma vez que elas carecem de robustez necessárias para vincular a recorrente ao fato criminoso. Compulsão dos autos, vossas excelências, as perícias foram expressamente inconclusivas, além de material genético encontrado nas unhas da vítima serem dele mesmo, não são
material genético encontrado não é da recorrente, conforme o laudo de folhas 281 e 283. Os laudos periciais de folhas 572 e 576 e 577 e 582 dos autos expressamente constatam que não foi encontrado no corpo da vítima qualquer entorpecente a partir do exame tanto da urina como também do sangue. Já o laudo cadavérico de folhas 267 a 269, de forma contraditória, ele informa que a causa-morte da vítima poderia ter sido, abre aspas, os achados necroscópicos do trato respiratório podem ser resultados de doença cardíaca. E há notícia nos autos que a vítima, de fato, possuía uma doença biológica congênita antes mesmo da ocorrência desse fato. Ao fim, entretanto, o perito que julga, que fez o laudo pericial, ele julga que a asfixia seria a causa mais provável. Então, Vossas Excelências estão diante de uma causa probabilística do que seria a causa-morte dessa vítima. Todavia, o exame do local do crime, as folhas 270 e 280, a perícia constatou no corpo da vítima que ainda estava no local a ausência de lesões externas aparentes, o que leva a crer que houve, em verdade, uma fatalidade do ato e não propriamente o delito de homicídio. A defesa aponta brevemente também o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que também a decisão de pronúncia foi fundamentado com o princípio do indúbio pro societate, que, como é disse, não é um princípio, não possui ordem nem constitucional nem ordem legal, e vai de encontro ao princípio de presunção de inocência, que este sim possui previsão constitucional. A presunção de inocência não pode ser afastada do tribunal do júri, sendo incompatível com a ideia de um julgamento baseado na dúvida. E, por fim, excelências, a defesa requer a revogação da prisão preventiva da requerente e, igualmente, a revogação da extradição. Ao contrário do que a dúvida da exime procuradoria, no parecer, a recorrente ela jamais agiu com justiça no momento em que, após uma primeira revogação das medidas cautelares, foi aplicado a ela a impossibilidade de mudar de endereço. Todavia, por uma breve falha de comunicação, a recorrente veio a deixar o território nacional, tendo em vista que ela reside fora do Brasil há mais de 20 anos. Ela não possui nada no Brasil, a única coisa que ela possui no Brasil é a mãe viva, mas profissionalmente e pessoalmente ela não possui nada no Brasil. Ela não estava se esquivando da aplicação da legislação penal. Ela ela retornou ao local no qual ela sempre residiu. A residência fixa e a atividade profissional sempre foi no exterior, morando atualmente em Londres, tendo morado 6 anos na Espanha, possuindo nacionalidade espanhola. Nos autos, a defesa fez apontado e também a tradução livre de algumas informações que estão em inglês. Foi até um ponto, num primeiro momento, no juiz Acoca, que o Ministério Público apontou a ausência de transcrição e, com base no artigo 192 do Código de Processo Penal, a defesa prontamente apresentou as traduções livres da documentação que se encontra em inglês. Já na época dos fatos, a recorrente já residia fora do país, possuindo nacionalidade espanhola, como fora dito, e lá, em Londres, na Inglaterra, ela faz, como repousa nos autos, ela cursa faculdade, faz faculdade lá, tem toda uma rotina, e na condição de uma mulher trans, a Ariane é uma mulher trans, no exterior, a recorrente encontrou o seu lugar, não sendo justo determinar ou crer que ela estaria se escrivando da responsabilidade penal perante o juiz de primeiro grau. Além disso, forçar a extradição da recorrente causaria danos irreparáveis à sua vida pessoal e profissional, violando o princípio da proporcionalidade que está hospedado no artigo 282 do Código de Processo Penal. Além disso, e por fim, já me encaminhando até mesmo aos pedidos, é importante ressaltar, excelências, que esse decreto prisional ele remonta a 2021. Nós estamos em 2024, a recorrente fora pronunciada e a defesa perante este agreste tribunal requer a reforma da sentença de pronúncia com vistas a impronunciá-la, haja vista a ausência de técnica e a clara falta de conclusão dos laudos periciais, bem como a revogação tanto da prisão como a revogação da extradição dessa recorrente,
Em nenhum momento a defesa reitera, em nenhum momento a Ariane teve o objetivo de se furtar da aplicação da legislação penal, não estando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva da recorrente, uma vez que durante todo o curso do processo, todos os momentos em que ela fora intimada a comparecer, ela prontamente compareceu. Nos autos consta vastas declarações, inclusive da própria polícia, que ela mesma, no local do fato, no momento do fato, ela prestou toda a assistência. Então, Excelência, em momento nenhum, a Ariane teve o objetivo de se furtar da legislação penal ou da responsabilidade perante o juiz de primeiro grau. Ela apenas retornou ao local em que ela sempre residiu. Ela nunca morou no Brasil, basicamente. Então, ao fim, os argumentos trazidos perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará possibilitam concluir pela ausência de requisitos que autorizam a prisão preventiva da recorrente, bem como a ausência dos requisitos que autorizam a pronúncia. Requer, portanto, a este Egrégio Tribunal que, em atenção à fragilidade das perícias, a observância do princípio da presunção de inocência, a ausência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida de extradição, conheça e dê provimento ao recurso de distrito tempestivamente apresentado para reformar a sentença de pronúncia, bem como conheça e dê provimento ao pleito de revogação da prisão preventiva e da extradição. Ao final, se solicita que sejam recolhidos os mandados de prisão expedidos e que seja oficiada a Polícia Federal através da Interpol para a retirada do nome da requerente da difusão vermelha, para que ela não venha a ser constrangida a ser presa no exterior e forçada a retornar ao Brasil, uma vez que tanto que nunca se esquivou da legislação penal, sempre houve advogado constituído nesses autos, advogados particulares. Então, essa é a manifestação da defesa. Muito obrigada, Excelência, e boa tarde, bom trabalho a todos os demais colegas. Muito obrigada, doutora. Parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, a doutora Elizabeth. Senhora presidente da Egrégio Câmara Criminal e relatora do processo em pauta, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhor juiz convocado e ilustre advogada que acabou de fazer a sustentação oral do recurso em sentido estrito em julgamento, senhoras e senhores servidores e demais presentes. A Procuradoria de Justiça manifestou sobre as razões recursais às folhas 663 e 668 dos autos, opinando ao final pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. E assim o disse. De início, cumpre ressaltar que na decisão da pronúncia, o juiz não deve externar longamente sua opinião acerca do mérito da causa, pois não possui competência para o julgamento, além de evitar indevida influência no convencimento dos jurados. Nessa fase, o magistrado deve sucintamente indicar apenas o que consiste a justa causa para submeter o acusado ao conselho de sentença. Assim, partindo dessa premissa, não se vislumbra nulidade da referida decisão de pronúncia, que apontou a prova da materialidade e os indícios de autoria com base no depoimento testemunhais. O pedido de pronúncia não se encontra amparo no que foi apurado no curso do presente caderno processual, não devendo, pois, ser acatado. Há justa causa para a decisão de pronúncia, devendo a res ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao Poder Judiciário subtrair-lhe as funções destinadas constitucionalmente. E assim, excelências, ouvi com atenção as ponderações da ilustre advogada. No entanto, acolho em todos os termos o posicionamento do Procurador de Justiça Luciano Pescircotti Santana, quando emitiu em manifestação nos autos e concluiu no sentido de conhecimento e improvimento do recurso. É como me manifesto, excelência. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Eu vou ler aqui a proposta de emenda sem a verbetação. Trata de recurso em sentido estrito interposto por Ariane Bandeira Feitosa, contra a decisão prolatada pelo juiz da quarta-feira do júri da comarca de Fortaleza, as páginas 614 a 623, pela qual pronunciou para se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela comarca, como incurso nas penas do artigo 121,
parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Em suas razões, a recorrente argumenta a ausência de indício suficiente de autoria para a decisão de pronúncia. No caso em tela, a materialidade delitiva é incontrovérsia. Está demonstrado no auto de apresentação e apreensão às páginas 55. No laudo cadavera, às páginas 267 a 269, o qual tem como conclusão de tratar-se de morte real por hipoxemia cerebral decorrente de asfixia mecânica por estrangulamento. No laudo de constatação de venenos, páginas 568 a 571, consta a substância metomil no copo e no frasco de plástico recolhidos no local do crime, bem como nos depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria encontram-se consubstanciados na prova oral colhida, notadamente nos depoimentos e declarações constantes nos autos. Com relação à prova oral, as testemunhas narraram, em resumo, que a vítima teria sido morta por asfixia mecânica quando foi à residência da recorrente, tendo o fato de sua morte ocorrido quando a vítima estava deitada na cama da recorrente. Diante das versões antagônicas apresentadas e considerando que a sentença de pronúncia emite somente um mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza em relação à acusação, havendo eventuais dúvidas com o acervo probatório gerado, aplica-se o princípio indubio pro societate, de modo que o feito deve ser levado a julgamento pelo tribunal do júri. Caso contrário, ensejaria uma usurpação constitucional da competência deste órgão popular de julgamento. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida. É como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Excelência, o voto de Vossa Excelência não se distancia em nada do que essa terceira Câmara tem decidido em casos análogos. Inclusive, assim, eu até, nos meus votos, eu falo, para o momento nós temos materialidade e indícios suficientes de autoria e que levam ou remetem o julgamento do feito para quem é competente naturalmente para julgar, que é o Conselho dos Sete. Então, parabenizando a doutora Lívia por sua excelente sustentação oral, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, porque encontrou nos autos, assim como eu, suficientes indícios para fazer com que o processo transponha essa fase e seja pautado para julgamento por quem é o juiz natural, que é o júri. Muito obrigada, desembargadora Ângela. Como vota o doutor Cid? Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigada. Então, por unanimidade, recurso conhecido, desprovido, decisão de pronúncia mantida. Qual é? 108, né? 4.108, apelação 0052-257, estudo 2021. Apelante M.L. Advogado José Augusto Neto. Relatoria do doutor Cid Peixoto Amaral Neto. Está em mesa, doutor Cid? Sim, senhora. O advogado se encontra em sala, doutor José Augusto Neto? Não se encontra. Do meu também, relatoria? Não, isso aqui é da relatoria do... Ah, do desembargador Henrique. É do desembargador Henrique, né? É o mesmo advogado. Já que é um advogado É adjudicado, né? 4.42, apelação 0200-171, dígito 86-2022, da relatoria do desembargador Henrique, né? Improvido, né? 4.42. O 4.108 do doutor Cid, apelação 0052-257, dígito 20, 2021, recurso conhecido e improvido. O advogado não apareceu. Exatamente. Agora vamos para os destaques, né? 3.52, habeas corpus 063-0766, dígito 08-2024. Está retirando de mesa, né, doutor Cid? Exatamente. Foi o que o desembargador questionou Sim. Tá Seja- certo. questionou a
questionou a É o 063 prevenção. Né? 0766, dígito 08, habeas corpus. Tirar de mesa. 4.8, apelação 027-6349, dígito 20, 2020. Desembargadora Malu está adiando, né, desembargadora? Firme. 4.11, apelação 020-7571, dígito 87, 2023. Da desembargadora Marluz, também está adiando, né, desembargadora? 4.19, apelação 30-7003, dígito 05, 2019. Da relatoria da desembargadora Marluz, também está adiando. 4.91, apelação 020-3425, dígito 85, 2023. Da relatoria da desembargadora Ângela. Está adiando, né, desembargadora? 2585. 2585. Sim, excelência. Dando sequência para agora para os processos que não foram votados, né? Desembargador Henrique, tem um processo habeas corpus que não sei se aconteceu com a desembargadora Ângela, não estava disponível o voto do habeas corpus. Eu não sei se era um ou dois. Era o 3.12, habeas corpus 063 09 46, dígito 24. Não está ainda. Não está, né? Pois eu tentei também. Não está, não. É o 3.12. 063 09 4624. Tem 10, 11, 13, 12. Deixa eu lhe dizer o que já aconteceu comigo, desembargador, 2 vezes. Quando o voto está pronto há muito tempo, quando a gente libera, o sistema não coloca. Aconteceu já comigo aqui na sessão. Ele está aqui. Está para você no seu gerenciador, mas não está no sistema. Você precisar, sim. Quando o voto é preparado há muito tempo, há mais de um mês, por exemplo. Eu acho que não é o caso do embargador Henrique, porque ele não julga o processo com mais de um mês, ele julga com 15 dias. Eu não sei, eu confesso que a minha ignorância não sabe, não sei o que aconteceu. Você teve um gerenciador. Ah, tá certo. Que é o outro também, desembargador Henrique, é outro seu da mesma situação, é o 3.13. Esse é o 13. Na mesma situação. 063 0503, dígito 73. Qual é esse último? É o 0373. É o 13. É um habeas corpus 13. Eu não chequei. Por favor, 063 0503, dígito 73. 2024. É, não foi. Não foi disponibilizado. Agora é o seguinte, talvez se coloque de novo, tem como. esse aqui é uma liminar que eu faço. Só poderia ler. O senhor podia ler, então, né? Que você se incomoda, desembargadora Ângela? Não disponibilizei. Esse foi uma, Se ele fosse ler, se ele lesse? foi uma liminar que eu concedi. Eu peço desculpas, mas eu não sei o que O embargador não se incomodar, assim, eu não me sinto muita vontade de Sim. voltar. Só então a gente. os dois ficam adiados. Tá. Certo.
O 3.15 também, desembargador Henrique. Tá do mesmo jeito. 3? Sim, HC também? HC também. É. Então, adiar também, 3.15, adiar, né? 063, 05, 83, dígito 37. O senhor está desligado. Então, adiar, já que não foi disponibilizado, presidente. Adiar. Desembargador. 12, 13 e 15, né? Aí tem o 18. 18 também? É o 18, não. O 18 está faltando o voto da desembargadora Ângela. É 12, 13 e 15, né? 12, 13 e 15. Tá, joia. 3.18, habeas corpus 063, 08, 97, dígito 80, 2024. Aí falta o voto da desembargadora Ângela. De conceder, né? O habeas corpus, conceder a ordem. Aqui a motivação foi um excesso de prazo, não é isso? Então, eu acompanho. Então, por unanimidade. Concedido, Sim. exatamente. É o 3.26. Na minha relatoria, habeas corpus 062, 45, 95, dígito 35, 2024. Impetrante Alisson Silveira Filho e outro. Falta o voto da desembargadora Ângela. Esse eu não sei também por que. Pelo não conhecimento, acompanho integralmente. Ordem não conhecida. 3.31, habeas corpus 063, 04, 47, dígito 40, 2024. É da relatoria da desembargadora Ângela. Desembargadora, porque eu tinha feito um voto até pela concessão, mas quando eu ontem fui atualizar o voto, eu vi que na sexta-feira tinha sido expedida a ordem de soltura dele. Aí eu tive só que alterar, atualizar pela perda do objeto. Então, foi por isso até que esse eu só pus ontem de manhã, porque eu atualizei para a situação mais recente, né? É pela perda do objeto, né? Foi liberado. Eu votei. Você acompanha, doutor Cid, relatando? Sim, acompanha. Então, por unanimidade. 3.37, habeas corpus 062, 97, 75, dígito 32, 2024. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Desembargadora Marcos. Sim, você pode repetir aí a numeração? Pois não. É o 062, 97, 75, dígito 32, 2024. Já localizei aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. O recurso foi conhecido, né? Conhecido e denegado com recomendação, não é isso? Eu vou pedir visto. Tá certo. A desembargadora Malu já pediu visto. Vocês conhecem, né? Vamos fazer volta de relator, né? Isso. 3.37. Qualquer coisa. 3.43, habeas corpus 063, 02, 67, dígito 24, 2024, da relatoria do doutor Cid. Pode ser, desembargadora Marlúcia.
Voto do relator, foi ordem conhecida e denegada com aplicação de medidas cautelares. Conhecida e concedida, né? Eu fiz uma sugestão Mas foi uma e ele alteração, acolheu, né? então, né? Houve alteração, né? Houve alteração. É o 43. Concedida, né, excelência? Não, é só observação. Aqui é o 43? Não, eu fiz. É 062 97 99 Não, 063 02 67 24. Que aqui aparece 44. É, porque por causa do pedido de visto. É ordem conhecida e concedida. 44. Fez uma observação, o desembargador atendeu. Eu Já efetuou a alteração com a aplicação de cautelaridade da prisão. Ordem conhecida e concedida. acompanho o relator. Tá ok. Eu acompanho o relator. Tá certo. Então, por unanimidade, ordem conhecida e concedida com aplicação de medidas cautelares. 3.55, habeas corpus 063, 0626 de 71, 2024, também da relatoria do doutor Cid. Falta o doutor Marluz. A desembargadora Marluz também fez observação. Sim. E eu não votei nesse. Deixa eu só localizar. O relator foi no sentido de ordem parcialmente conhecida na parte compreensível denegada. 3, 06, 20. 26, 71. Pronto, eu já declarei, né, que é o voto divergente. Aí falta o desembargador Henrique. Foi? Divergiu do voto apresentado pelo relator para conhecer parcialmente e conceder a ordem, no sentido de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão. Dentre elas, o monitoramento eletrônico, bem como restabelecer medidas protetivas de urgência anteriormente definidas. Sim. Doutor, quer se manifestar, desembargador? Eu acompanho a divergência. Tá, então a turma com a área de votos, vencido do outro relator. Parcialmente conhecida? Como? Foi parcialmente conhecida e concedida, né? Substituição da prisão preventiva. Conhecer parcialmente da ordem, conceder no sentido de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento, e restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente definidas. Desembargadora Marluz. De livre e espontânea vontade. Então, fica assim, a turma com maioria de votos, vencido do outro relator, ordem parcialmente conhecida e concedida mediante posição de medidas cautelares. É isso? Diversas da prisão. E o restabelecimento das medidas protetivas. anteriormente concedidas. Então você pega depois. Que aí amarrou bem, né? Para ter... 4.1. Questão da violência doméstica. Apelação. 4.3 4.1. Sequência 3 zeros, 26. Agora vamos pauta. Agora é pauta. Esse é da minha relatoria. Sequência 3 0, 26, 77, 71, 2018. Pauta o voto da desembargadora Ângela. Eu me comuniquei com você. Foi, exatamente. E é exatamente a situação semelhante. Pronto, as interceptações. De apreensão de drogas, só que aqui eu entendi que as interceptações transcritas a partir da folha 273 da decisão confirmam bem
Eu tenho livro em relação à possibilidade de combinação pelo delito de tráfico de drogas. Sim. E eu continuo naquele mesmo pensamento, viu, desembargadora Ângela, que eu acho que precisava a confecção de um laudo necessário para a apreensão realmente da droga, entendeu? Desembargadora Ângela, o microfone. A divergência é pontual em relação à desnecessidade de apreensão de drogas, no que diz respeito a esses delitos que envolvem organização criminosa, já que nesses autos as interceptações, a meu sentir, demonstram a prática criminosa. Obrigada. Doutor Cid, o senhor mantém seu voto? É por maioria, exatamente. A advogada divergiu para a possibilidade de condenação pela desnecessidade da apreensão da droga, no caso concreto. 4.38, apelação 0200 164 de 77 2022. É da relatoria do desembargador Henrique. É 477, é? Isso. É. Ah, tá. Eu me comuniquei também no chat. Eu confesso, desembargador, já lhe disse, peço desculpas, eu não só vim dar uma olhada agora, porque ontem fui. Eu mantenho o meu voto, a intervenção mínima, o casal voltou ao convívio, eu não vou. Intervenção mínima aí do Estado, eu não vou interferir aí, não, e trago aqui no item 4, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ainda que efetivamente tenha um acusado violado cautelar de não aproximação, e se deu com autorização dela, de modo que não se verifique efetiva lesão e falta, inclusive, ao fato do dolo de desobediência. Sem delongas, eu mantenho o meu voto. No caso, eu gostaria só que consignasse que eu entendo que a autorização de morar juntos não dá um salvo-conduto para o recorrente agredir a vítima. Essa jurisprudência do desembargador Henrique colocou, a pessoa voltou, o agressor voltou a morar com a vítima, mas não houve nenhuma violação. Aqui, a vítima, na verdade, o agressor voltou a morar com a vítima por conta dos filhos, que entraram num consenso, mas ele chegou em casa embriagado, quebrou a mesa, ameaçou a agredida. Então, penso que o fato de ele... Não, eu só queria que consignasse aí. Ele está acusado é o 24, não é agressão. Descumprimento de medidas protetivas. Não é agressão, Pronto. O descumprimento, quando você determina que a pessoa fique a uma determinada distância, ainda que ele tenha voltado a morar, obviamente que se ele agride, ele descumpre. Bom, essa é a minha visão. Ela pediu a restauração das medidas protetivas? Deixa-me ver aqui. Não é um mero ato de desobediência, sim de violência. Não deu nem tempo, desembargadora Marlúcia, porque as medidas protetivas estavam em vigor, elas estavam em vigor, ele está sendo acusado do 24, de descumprimento das medidas protetivas. Agora, de fato, os filhos tinham autorizado o retorno dele para casa, mas isso não significa dizer que ele ia retornar e poder voltar a agredi-la? Não. A partir do momento em que ele agride, ele descumpre a protetiva. Ele não é agressão, não é lesão. Né? Sim, desembargador, mas eu estou dizendo que uma coisa decorre da outra. É o meu entendimento, pronto. É só isso que eu queria consignar. Em prol da integridade física, psicológica da ofendida. É que ele não está... Ele sabe que não foi por agressão. Por 24A da Lei 11.304. Sem delongas, eu mantenho o meu voto. Ok. Maioria de votos, vencida a divergência da desembargadora Ângela, e faço o descumprimento das medidas protetivas. Não é isso, desembargadora Ângela? Isso. Depois você... 4.46, 020, 2054, dígito 80, 2023. 020?
desembargadora. É do desembargador Henrique, 4.45. É a mesma situação, está sem voto. Está sem voto? Está sem voto da desembargadora Ângela. E eu também? Não. Sim, só não Está sem voto. A gente Não, qual é? Por favor, diga aí. Que eu... Temos Isso é porque eu seu. não... É o 014. Não, 020, 220, 54, 80. É meu? É. Não sei o que foi que aconteceu aí. 0, 20, 20, 20 de novo, 54. É, voto não disponível. 020, por favor. 20, 20. 02, né? 020 e 02, né? 20, 20, né? 20, 54, 80. Não disponível. Está lá no gerenciador. Não sei o que foi que aconteceu, não. Aí adianta também. É, porque a desembargadora Ângela não teve acesso. Eu também não tive, não. Nem ela, né? Não, mas a senhora disse que se eu lesse a emenda, né? E a desembargadora Ângela não concordou, então tem razão, cumpriu o regimento para frente. Tem um prazo de 48 horas para colocar o voto. 4.49. Apelação 014-9309, dígito 26, 2018. Também da relatoria do desembargador Henrique. Só não diga que foi falta de voto de novo. Esse é o É o 44. 930926? É. É aqui a prova em lista que eu reconheço sem delongas, eu mantenho o meu voto. A desembargadora André acompanhou o voto da desembargadora. A divergência é só no que diz respeito à denúncia, que foi específica, né? Então, a meu sentir, a prova é lista. Meu é em lista. Pois é. Perguntar a ele o que foi que aconteceu. Chamou assistência aí do SAG para saber, né? Chegou aqui, não tinha botado para aprovação. Aí eu cheguei aqui e não estava. Mas que tinha acontecido isso, o assessor não tinha. Em relação à prova. Em relação à prova. Temos essa dúvida aí. Sim. A turma de votos Meu, acordou já em tem conhecer mais? e prover o recurso. Tá bom. Vencedor de divergência da desembargadora Ângela em face da lista das provas do caso concreto. 4.109. Apelação 0052-100, de 57/2021. Também não, do relatoria do doutor Cid. Qual? Repete o número? Repete o número, por favor. É o 0052-100, dígito 57, 2021. 111, 109. Não, né? 109, porque eu acho que é 108. É 111 aqui, eu acho. 0052, 100. 157. 00 52, 100. Foi esse que teve 57. uma apelação, né? Houve uma alteração, houve uma observação também do desembargador, lembra agora cedo? Porque aqui Uma dosimetria. o juiz não apresentou. É. O juiz não apresentou nenhuma fundamentação para. Ele exasperou a pena em relação à causa de aumento, que foi crime contra a gestante no máximo. E ele disse apenas o seguinte, desembargadora Marlúcia: uma vez reconhecida pelos jurados, consistente no fato do crime ter sido praticado contra a vítima gestante, razão pela qual aumenta a pena de sua metade, ou seja, o máximo. Ele não fundamentou porque é que, passando a dosá-la em 21 anos, uma tentativa que ele... Foi feita justamente essa observação. Eu quero só explicar que não aparece para mim aqui esse voto. Por quê? Porque o desembargador Henrique revisou, que a senhora estava de férias. Ah, tá. É a desembargadora Andréa, 37. Tá, entendi, obrigada. Aí o senhor acolheu? Sim, sim. Perfeito. Então, pronto.
Falta desembargador André. Aí já Então, foi já que ele para o mim. acolheu, então, Sim, eu vou acompanhar. Exatamente. Por unanimidade. Unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. 4.137, carta testemunhável, números 00-100-57-14, 2023. Também da relatoria do Dr. Cid. 4.77? Nós não votamos. Os dois. Eu estou pedindo vista. Sim. Voto do relator. Carta testemunhável conhecida e provida. Recurso sentido distrito conhecido e provido. É o do O Ministério requerente é o Público. Ministério Público. Doutora Marlúcia. 4.138, recurso de distrito 0050-529 de 79/2021. Também da relatoria do Dr. Cid. Pedi o número aqui. 4.138. 4.138. Observação do desembargador Henrique. 0223. Não, 00. 4.78. 138. 138. 138. É o 138 ou não? É o 138 mesmo. 00-505-2979, não é isso? Na pauta é o 140. Faz os dois. 0050. Tem uma observação do desembargador Henrique, né? Eu visto aqui está ressecando muito. E o relator está dizendo que está adiando, é? Mas aqui foi na sessão anterior. Gerson Matos. Tá, aqui, ó. Hoje é. Aí aberto aqui os votos aí. Ele adiou. Na época eu fiz é. uma observação. A desembargadora Deve ter retirado. retirou o desembargador. Foi. Na época, né? Mas o voto aqui está pelo desprovimento do recurso de Antônio Gesso. Isso. Não é isso? Isso. Aí eu fiz a observação no seguinte termo. Estou lembrado desse detalhe, sinceramente, estou lembrado desse. Foi subir. A sentença de pronúncia baseada exclusivamente em testemunho por não ouvir se dizer, pode né? admitir um Estado democrático de direito a pronúncia baseada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer, como prova idônea de per si para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Quem diz não sou eu, é a relatora ministra Laurita Vaz, no recurso especial 16.208/52. Então, o desembargador eu vou manter. Tinha feito no outro sentido, dando provimento ao apelo dos dois, ao recurso dos dois. Aí depois, aí eu tinha acompanhado, desembargador. Quando o senhor fez daquele jeito, eu tinha acompanhado. E o senhor modificou para... Eu não estou lembrando dessa alteração. Ele confessa, não estou lembrando dessa alteração, certo? Mas a forma que está aqui realmente é conhecida e desprovida, desembargador. Os dois, então. Reconhecido e desprovida. Eu vou recapitular. O senhor tinha votado no sentido de dar provimento ao apelo do Antônio e estender ao... Eu não estou lembrado desse detalhe. Sim. É um recurso de distrito. Não tem aqui. É o recorrente, recurso de distrito, Antônio Gesso. Com a doutora Regina. É por isso que eu acho que o desembargador... Inclusive, tinha que... o voto anterior. Foi quando? Desembargador, deixa eu trazer esse processo nessa sessão para... É melhor mesmo. Melhor. Vamos adiar. Vamos Muito mandar bem. aqui para a assessoria. Muito bem, quem vê melhor.
Muito bem. Processo adiado, tá certo. Muito bem. O recurso E ele está em jurídico duplicado aqui. 529 de 79 foi adiado. Alguém deseja se manifestar? Sim, eu gostaria de sugerir à Câmara o envio de uma mensagem de pesar aos familiares de Manuela Caldas Fontinelli Alves. Ela era oficiala de gabinete na turma recursal, pelo falecimento dela, né? Ela é irmã do meu assessor, do Murilo Caldas, 35 anos, com a morte assim, súbita, sim. Morte súbita. Sim. Chegou ainda na emergência, né, do hospital, mas teve uma trombose. Foi o Murilo, o irmão dela, que é meu assessor, quem levou para o hospital. Ela estava sentindo já um mal-estar, pressão baixa, mas só na emergência veio a óbito. Aí foi. Aí que a Câmara enviasse uma mensagem de pesar aos familiares. Sim, tá certo. Pleno acordo. Pleno acordo, todo mundo. Hoje não. Desembargador Henrique, desembargadora Ângela, doutor Cid, desejam Prazer, mais falar, mas O aniversário da prisão. Só isso, vamos registrar em ata que a Câmara está parabenizando a presidência. muito obrigada. Acompanho sem restrições. Muito obrigada. Assim, encerrada a sessão. Muito obrigada. A presença de todos. Doutora Elizabeth, doutora Betânia.